oficialmente aberta a corrida eleitoral. Terminou ontem o prazo para pedidos de registro das candidaturas. Os brasileiros irão às urnas escolher presidente, governadores, senadores e deputados federais e estaduais. Hoje, no Panorama, nós vamos traçar os possíveis cenários e falar da importância do voto. Rogério é geógrafo e gosta de acompanhar a política. Está preocupado com o número de amigos que afirmam que não vão às urnas nas eleições de outubro, seja porque não se identificam com nenhum candidato ou em razão dos escândalos políticos. Rogério tem se empenhado em convencê-los a votar. Porque se a gente for acreditar que sempre que alguma coisa não dá errada, a gente deve parar, a gente estaciona a nossa vida, a gente não faz mais nada. Isso serve para a nossa vida pessoal e serve também para o panorama político que a gente vive atualmente, né? Rogério vai ganhar um aliado para mostrar a importância do voto. É a campanha do Tribunal Superior Eleitoral com o slogan: se você não escolher, alguém escolherá por você. E o futuro, as escolhas, tudo que vai ser feito no país depende da escolha desses nossos representantes. Por isso que é importante que o eleitor compareça e vote. Os números da eleição de outubro acenderam um sinal de alerta na Justiça Eleitoral. A pesquisa mais recente do Ibope, feita para a CNI, revelou que 59% dos entrevistados não têm candidato a presidente e 31% manifestaram a intenção de votar branco ou nulo. Eu acho assim que não vai mudar muita coisa, entendeu? É tanta ladruagem, é tanta falcatrua que a gente acaba nem acreditando em mais ninguém. Se eu souber de alguém aí que seja honesto, que eu acho um pouco difícil, talvez eu vote. E hoje nós recebemos Denilde Roshacker, professora de Ciência Política da Escola Superior de Propaganda e Marketing, e Alberto Rolo, professor de Direito Eleitoral da Universidade Mackenzie. E você também pode participar dessa nossa conversa com as suas perguntas e comentários. Pode ser pelo Facebook e ainda pelo Twitter com a hashtag Panorama TV Cultura. Obrigada por estarem aqui hoje com a gente. Obrigada pelo convite. Tentar entender aí esse cenário, não é? Vamos começar então por essa pesquisa aí do Ibope, mostrando que 59% dos entrevistados não tem candidato ainda a presidente, 31% manifestaram a intenção de votar branco ou nulo. Quer dizer, tem muita margem aí para mudar ainda. O que explica aí esse resultado, assim, professora? Olha, explica que a gente tem acompanhado um desgaste da política, uma crise do sistema político e um desgosto do eleitor, né? O que as entrevistas mostraram. Elas estão assim... estão preocupadas, entendem que é importante a política, mas também o que está sendo oferecido em termos de candidaturas, e todos os casos de corrupção que foram revelados nos últimos anos fizeram um desgaste e isso tem uma crise na representatividade. Isso não é um fenômeno que a gente está vendo só agora. Em 2016 a gente já percebeu que isso estava muito forte no eleitor, mas tem implicações, porque como a campanha do TSE diz, quem não vota está deixando para que outro escolha. Então, de alguma forma... Se não escolhe, alguém escolhe por você. Alguém escolhe por você. Então, esse vai ser um ponto que vai ser levantado. Mas, realmente, a gente tem percebido que esse desgaste tem levado as pessoas a questionarem, assim, realmente o que é o sistema político, quais são as candidaturas. E, por outro lado, tem movimentos também que estão surgindo de ativismo, de pessoas que falam assim, vamos renovar a política, vamos pensar em novos modelos. Então, a gente tem um pouco do desgaste, mas também um olhar de que, olha, as pessoas também vão começar a se mobilizar. E na questão eleitoral, eu acho que é importante a gente lembrar, o eleitor demora para se decidir no Brasil. Então, só as pessoas começam a se mobilizar para a campanha, a pensar no que vai escolher, quais são os temas, quando realmente começa a campanha eleitoral. Então, a partir desse mês é que a gente vai ter aí um maior envolvimento e pode ser que esses números até caiam à medida que começar o debate político propriamente dito. Sim. Doutor Alberto, esse número aí, 31% com a intenção de branco ou nulo, é um número bastante alto. Acho que vale a pena também explicar o significado disso, né, de cada um desses votos. Andres, a pesquisa é importante e é preocupante. Eu acho que também tem um lado triste, né? Mostra realmente esse desinteresse que a professora Denilde falou. É uma decepção. Acho que o eleitor está decepcionado com tudo o que está acontecendo, mas o eleitor tem que lembrar que a forma de sair dessa situação
eleição é exercendo o direito do voto, é votando, é escolhendo. Se nesse universo, nesse leque, eu não tenho excelentes candidatos, deve ter seguramente um que seja o menos pior, e a gente fala do voto útil. Alguém tem que escolher e não a gente deixar os outros escolherem por nós, né? Senão a gente não vai sair, não tem outra maneira de sair. Então, ao contrário, ao invés de dizer não vou votar porque não vai mudar nada, é o contrário. Vou votar porque eu quero mudar, precisa mudar, para mim e para as futuras gerações. Agora, se você toca no ponto dos votos brancos e nulos, acho que é importante a gente lembrar que sempre nesse momento, a gente vai precisar falar disso mais para frente da eleição, mais próximo, mas sempre a gente ouve falar de correntes e notícias que falam, né, que se o eleitor votar em branco ou votar em nulo, acaba provocando uma nova eleição. Isso não é verdade. Tanto por cento de voto nulo, nula eleição, não existe isso. É sempre fake news. Por quê? Porque está escrito na Constituição, e aí o telespectador não é obrigado a conhecer a Constituição, mas aí a gente lembra que está escrito na Constituição que a eleição é decidida com base no número de votos válidos. É o que está na Constituição. Quem fizer a maioria dos votos válidos é eleito. Então, se for para dar um exemplo simples, a gente tem 100 votos no total. E 51, por exemplo, que seria a maioria, são votos brancos e nulos. A gente joga esses votos 51 fora, no lixo, e a eleição vai ser decidida pelos 49 que sobraram. Então, só esse tanto é que vai contabilizar. Só esses 49 que são contados, e quem fizer a maioria dos 49 vai ser eleito. Então, vai fazer menos que os 51. Então, isso é besteira e a gente vai precisar repetir isso outras vezes até a eleição, Andressa. Acho que esse é um ponto importante mesmo. Colocar que o eleitor, o não voto significa que alguém vai votar e aí o candidato pode ser a escolha desse pequeno número. Acho que o eleitor perceber que a não participação ela tem custos muito altos, porque alguém vai ser eleito no final. Sabe outro ponto que eu queria chamar a atenção? É que essa eleição também é uma eleição em que tem uma nova regra, o financiamento é público. Então, assim, se os candidatos não me agradam, eu tenho que ir lá questioná-los, porque nós estamos financiando, enquanto cidadão, financiando todas as campanhas. Então, acho que a gente esquece dizer, um público pouco. Significa sai também do seu bolso, sai não também é, do meu bolso. Então, acho que é importante também falar assim, não participar significa assim, olha, mas ele está usando recurso público. E esse recurso tem que ser, de alguma forma, tem que ter alguma transparência e questionamento. E a professora lembrou um ponto importante também, Andressa, que o eleitor, né, aí está dentro do estudo da ciência política, né, o eleitor brasileiro acaba deixando mais para o final, para a última hora. E sabe uma diferença importante entre o calendário eleitoral de 2014 para 2018? Reduziu pela metade, Andressa. Metade, é a muita gente tinha coisa. 90 dias de campanha, então tinha 90 dias para o eleitor escolher. Agora são 45. Hoje é o primeiro dia, mas são só 45. De lá para cá, só pela metade, quer dizer, então tem menos tempo ainda para o eleitor decidir ou se ser exposto à propaganda eleitoral. Menos tempo ainda, é cenário muito indefinido também, não é, professora? Também. Ainda mais temos ingrediente a mais esse ano por conta aí do pedido de registro de candidatura de Lula. O que esperar até lá? Muita coisa pode mudar, não é? Muita coisa. Primeiro porque o eleitor é muito volátil, né? Ele demora muito para se decidir, então não é campanha mais rápida, a gente ainda não sabe qual vai ser esse efeito. Ele muda muito de posições, porque à medida que vai tendo a campanha, ele vai se acostumando com um discurso ou com o outro, e aí isso vai tendo alteração. Então, é normal que a gente tenha mudanças aí no patamar das pesquisas, e nós temos um número muito grande de candidatos à presidência, né? Então, se tem uma fragmentação maior também, uma das eleições com maior número de candidatos, isso faz com que também a gente tenha mais indefinições para o eleitor. Então, são vários fatores que tenha levado a essas indefinições. A campanha demorou para os candidatos se decidirem. Acho que é a primeira vez que demora tanto para decidir os vices. Então, todos os processos a gente foi acompanhando e só no finalzinho que foram feitos registros. Então, tudo isso faz com que o eleitor também esteja em compasso de espera para se posicionar e saber para onde vai ou não o seu voto. Agora, doutora Alberto, do ponto de vista, a situação do Lula, do ponto de vista legal, o que vale a pena colocar aqui para esclarecer para o eleitor? Para o eleitor. É importante entender que o eleitor, o cidadão que gosta do Lula, tem todo o direito de gostar do Lula. Quem não gosta do Lula também tem todo o direito de não gostar do Lula. O TSE não vai julgar se o Lula é culpado ou inocente daqueles crimes do TRF4. Quem vai fazer isso e não vai ser esse ano, talvez não seja nem em 2019, vai ser o STJ e o STF. Então o TSE não vai dizer Lula é culpado ou Lula é inocente. O TSE vai dizer, e você colocou bem, o Lula fez o pedido de registro, o TSE vai dizer defiro ou indefiro. O Lula é fichado
ficha limpa ou o Lula é ficha suja. Só isso. Hoje, e sempre lembrando que quem sancionou a lei enquanto presidente foi o próprio Lula, então se ele sancionou a lei, significa que a lei era boa. Se a lei é boa e ela tem que ser aplicada para todos, tem que ser aplicada para o Lula também. E hoje a lei diz que ele é ficha suja, ele tem condenação em segunda instância, se ele é culpado ou não, depois o STJ e o STF vão decidir, TSE não. E o que diz a lei? Quem foi condenado por órgão colegiado está inelegível por aqueles crimes. Então o registro dele vai ser indeferido. O que está em questão agora é justamente isso, se ele pode ou não concorrer a essas eleições. É para isso que deve ser... É isso que a Justiça Eleitoral decide. No caso do presidente, a TSE, o registro dele deve ser deferido ou deve ser indeferido. Ele é ficha limpa ou é ficha suja? Hoje, diz a lei que ele é ficha suja. E não sou eu que estou falando isso, Andresa. O ministro Fux falou que a inelegibilidade é chapada. Então, é o ministro do STF. Então, hoje, o registro vai ser indeferido. Agora, tem aquilo que a gente chama no direito de devido processo legal. Então, o devido processo legal significa começo, meio e fim. Não dá para a gente abreviar e colocar o carro na frente dos bois. A Justiça Eleitoral tem o seu tempo, tem o prazo até o dia 17 de setembro. Até lá isso vai estar resolvido. Talvez a gente consiga respostas antes. A demonstração de ontem das impugnações que começaram já ontem, logo alguma hora depois, um pouquinho depois do pedido de registro, já houve impugnações. Significa que o Ministério Público está querendo resolver isso logo e a Justiça Eleitoral vai dar sua participação para resolver isso logo. De maneira que o eleitor, que o cidadão consiga saber: posso votar, não posso votar, e a gente não fique com esse cenário indefinido. Exatamente. Isto posto, professora, do ponto de vista legal, é o que dizem as nossas leis. Como é que a senhora vê essa estratégia, então, do PT em manter Lula como candidato? Olha, é uma estratégia arriscada para o partido, porque o eleitor, ele, como é pouco tempo de campanha, não apresentar o candidato que é o vice atual, o Haddad, como candidato a presidente, a gente não sabe qual vai ser o efeito de transferência de voto. Então, hoje o PT e o ex-presidente Lula tem é o primeiro nas pesquisas, tem uma posição bastante confortável nas pesquisas de opinião de voto, mas a pergunta é: será que ele vai conseguir transferir voto para um outro candidato do partido? Essa é a primeira pergunta, que ainda não se tem uma resposta clara. A segunda é, nos outros casos, na eleição de 2010, na eleição de 2014, ele conseguiu transferir votos, mas ele era o cabo eleitoral, ele estava participando do processo. Agora ele vai estar preso, então ele não vai participar. Então isso também dificulta a transferência de voto desses 30%, mais ou menos, de pessoas que têm intenção de votar nele, que vai votar no Haddad. Então, esse torna ainda mais indefinido o processo eleitoral, porque... E caso o PT apresente Haddad, né, como o candidato, há tempo hábil para que ele seja apresentado também para o eleitor? Olha, essa acho que é a grande questão. Não se sabe ainda exatamente se tem um tempo hábil. As análises mostram que não. Porque o eleitor, como ele vai se acostumando com a campanha, vai depender muito do tempo que for da impugnação ou não do registro. Se for logo, aí ele pode ter tempo hábil de fazer esse processo, porque aí ele é o candidato do partido, ele é o representante do Lula e pode ter o eleitor que votaria no Lula, pode já identificá-lo. Se isso for mais próximo do pleito, for lá no final do prazo 17, ele torna mais complicado esse argumento. E torna complicado o argumento ainda maior, porque o eleitor pode se sentir órfão falar assim: olha, eu fui, de certa forma, enganado. E essa é uma preocupação, inclusive, dentro do PT, de mostrar que, olha, é uma estratégia que eles acreditam que realmente o presidente Lula vai ser o candidato e o Haddad só assumiria no caso da justiça impedi-lo. Então, faz parte da narrativa, inclusive, do PT em mostrar para o eleitor que ele não está sendo enganado em apresentar um candidato diferente. Esse seria o pior cenário, não é, doutor? O eleitor justamente se sentir enganado e se sentir confuso também, não é? Que resposta que se espera nesse sentido? O que seria ideal aí para que não aconteça essa confusão? Que esperar da justiça nesse momento? Alguma maneira é essa insistência, né, em manter o Lula candidato, sabendo-se que ele está inelegível. E eu insisto, foi o ministro Fux do STF que falou que
ele está inelegível, e é só ler a lei. Artigo 1º, inciso 1º, letra E. Aqueles crimes que o Lula foi condenado dizem quem foi condenado, segunda instância, órgão colegiado, está inelegível. Ponto. Agora, como o calendário foi feito dessa maneira, se fosse um calendário com mais tempo, a gente podia resolver isso antes, a coisa ficou muito em cima. Então, as expectativas são maiores e eu tenho certeza que o eleitor, não diria que o eleitor vai ser enganado, porque quem gosta dele vai dizer sempre que ele foi vítima, né, da justiça eleitoral, agora foi a justiça eleitoral que impediu ele de ser candidato, tem lá a corrente que fala eleição sem Lula é fraude. Agora, vamos lembrar que o documento que foi juntado no pedido de registro ontem é um documento, diz a lei, que é o documento do domicílio eleitoral. Mas a gente sabe que o domicílio eleitoral dele é São Bernardo, ele não foi condenado em São Bernardo, ele foi condenado em Curitiba e depois, na segunda instância, em Porto Alegre. Agora, o mundo sabe, a lei eleitoral também diz que a justiça eleitoral pode conhecer fatos notórios, né, sabidamente notórios, e o mundo assistiu o julgamento do Lula no TF4. Então, todo mundo sabe que ele foi condenado. Então, será que isso não é enganar o eleitor quando eu junto um documento que aparece nada consta? É um documento verdadeiro, não estou dizendo que é falso. Nada consta, mas nada consta em São Bernardo ou na Justiça de São Paulo. Ele foi condenado no TF4, que é da região sul. Então, primeira instância Curitiba, segunda instância Porto Alegre. Então, será que isso não é enganar o eleitor? Quer dizer, juntar um documento que não corresponde à situação jurídica correta do Lula? Então, é isso que o eleitor tem que pensar. Mas eu acho que a campanha vai fazer esse papel. Acho que os outros, assim, por enquanto, a campanha ainda não teve nenhum candidato quis tratar dessa questão, porque ela é uma questão delicada, envolve aí muitas questões ideológicas e posicionamento, mas em alguma medida, durante o processo eleitoral, acho que vai haver até um questionamento sobre esse tipo de conduta para deixar para o eleitor as opções. Então, acho que, de certa forma, a lógica política a gente vai ter esse debate. Na prática, professora, prática, quem que se propõe aí a governar? É Lula ou Haddad? Que leitura que o eleitor vai fazer nesse sentido? Eu acho que o eleitor... Sim, o eleitor bem informado já sabe que é o Haddad. O eleitor que ainda está nesse processo mais distante do processo político, acho que ele ainda acredita que pode ser o candidato, que o ex-presidente Lula... E na prática? Na prática, hoje, a campanha é o Haddad que está fazendo a campanha. Tem as limitações jurídicas, porque ele também não pode se apresentar como candidato. Então, por exemplo, em debates não vai ter participação, porque ele é o vice. Então, e eles têm uma situação muito sui generis, porque acho que nem eles lidaram com isso. É um candidato que, de fato, está fazendo campanha, a agenda dele é a agenda de campanha, mas ele não se apresenta como candidato. E ele tem uma vice que também... então, você tem dois vices numa mesma candidatura. É uma situação muito sui generis. Acho que isso também, o sistema político também está tentando entender como vai proceder. Mas as campanhas trabalham e têm trabalhado com o cenário de que o Lula vai ser impugnado e que o Haddad vai assumir e aí há uma expectativa de que esse processo não se prolongue muito, para não deixar o eleitor nesse vazio, para não deixar nenhuma dúvida sobre o processo eleitoral brasileiro. A gente esquece que a gente também está no mundo, né? O mundo está olhando para nós. Nós somos uma democracia importante, com um processo econômico importante no mundo. Então, as eleições, a gente fica olhando para a nossa eleição e achando que o resto do mundo não está nos observando. E estão também. Então, acho que também tem uma necessidade aí de dar uma resposta, não só interna, mas também internacional, de que as regras estão sendo conduzidas. Vamos fazer uma pausinha aqui nessa nossa conversa e a gente volta já. Estamos de volta com o Panorama. Hoje falamos sobre os possíveis cenários para a corrida eleitoral deste ano. Com a gente, a professora de Ciência Política, Denilze Rose Hacker, e o professor de Direito Eleitoral, Alberto Rolo. Professor, olhando para as últimas eleições, falando aí, né, da mesma forma, presidente, governador, como esse ano, então foi 2014. Sim. Qual que é a principal? O que difere uma da outra, especialmente? Olha, em termos de... A gente tem várias regras novas, né? Então isso tem influenciado aí no debate eleitoral. Do ponto de vista de amplitude, agora na eleição para o Senado são 2 candidatos, a gente tem uma discussão sobre a renovação ou não do Congresso. Então,
pós-Lava Jato, qual que vai ser o efeito da renovação e quanto realmente a gente vai ter de renovação para a Câmara dos Deputados. Então, tem muita coisa nova. Acho que o efeito pós-Lava Jato, a crise econômica, as novas regras eleitorais, principalmente apontaria aí o financiamento público de campanha, você já não tem mais tanto recurso, o tempo de campanha, o papel da internet. Se a gente for ficar aqui, a gente vai ter vários pontos que são muito diferentes, em contexto muito diferente em termos eleitorais. Qual que é aquele que mais atinge, de fato, o Eu destaco 2 pontos, e a professora lembrou. O primeiro, o tempo de televisão, que a gente já mencionou aqui no programa. Esse menor tempo de televisão, e eu acho que dificulta o eleitor renovar, escolher outras pessoas, porque ele tem menos tempo para ver a propaganda eleitoral. Então, esse é um ponto, eu acho que importante. E o segundo ponto sinceramente, é o problema do financiamento de pessoa jurídica, né? Quer dizer, então foi proibido o financiamento de pessoa jurídica, então aqueles rios de dinheiro, aquelas toneladas, né? Aqueles tijolos de dinheiro de construtoras e outras empresas não existem mais. Então tem menos dinheiro para a campanha. Vamos ver como os candidatos vão se virar. Só para ter uma ideia, um dado bem objetivo. Em 2014, cada candidato que foi para o segundo turno, a Dilma e o Aécio, gastou mais ou menos, isso do Caixa 1, hein? Vamos falar do Caixa 1. Gastou mais ou menos 350 milhões de reais cada um, o que dá 700 milhões de reais em 2014 de Caixa 1, fora um monte de coisa da Lava Jato. Quanto é que cada candidato pode gastar hoje, Andresa? A lei limita o valor a 70 milhões. Então, nós reduzimos de 350 para 70. Agora, naquela época, o dinheiro era desviado, era roubado. Hoje, os 70 milhões são dinheiro público, né, professora? Que eu acho que talvez fosse melhor utilizado em saúde, educação, segurança pública, né? Deixa o privado, deixa o eleitor, deixa o telespectador doar os seus 50 reais, aquilo que ele puder, porque é dinheiro dele. Se ele acredita no candidato, ele vai lá e doa, ao invés de tirar dinheiro público que faz falta em tantas outras áreas para dar para campanhas eleitorais. Então, por isso que eu insisto que acho que é por isso que ela é uma eleição muito importante. Assim, diferente de 2014, agora a gente tem um papel quanto cidadão de cobrar, porque é dinheiro que poderia estar indo para outras áreas importantes do governo e do Estado. Agora, falando um pouquinho dos arranjos que nós estamos vendo aí, não é, professora? As alianças, o que dizer das alianças? Algumas um tanto duvidosas, não? Acho que aí é um questionamento, assim, qual é o papel dessas alianças? Importante a gente colocar isso. O Brasil, a gente tem a tradição de que você precisa de alianças para governar. Então, o que a gente chama de presidencialismo de coalizão, né? O presidente não consegue fazer muitas das suas agendas se não tiver uma maioria no Congresso. Então, essas alianças servem um pouco para dar já essa margem depois, quando o candidato é eleito. Mas esse ano o que a gente viu é que, primeiro, teve muita dificuldade de fechar as alianças. Eu acho que esse é um ponto. E quando elas fecharam, algumas delas mostram que tem uma diferença no debate. O eleitor está querendo algo novo. Está querendo uma renovação, as pesquisas mostram isso. Mas o sistema político quer preservação, quer se continuar tendo e fazendo do mesmo jeito, no fundo, isso. Então, grande parte dessas alianças, elas mostraram isso, há uma preocupação muito grande em manter o status quo, manter as coisas como elas estão, sem grandes mudanças. Agora, se elas vão ser efetivas eleitoralmente é outra questão, porque esse eleitor não está tão predisposto a aceitar esses arranjos tradicionais. Professora, você tem um ponto importante aí, que é a renovação. Os eleitores usam muito essa palavra, né? Importante é a renovação. Então, vale aí que a grande chance aí dessa renovação também está aí nos cargos do Legislativo, não é, doutor Alberto? As pessoas estão se dando conta também da importância de escolher aí bem os seus candidatos. Lembrando aí, falamos bastante no primeiro bloco da questão dos candidatos à presidência, mas nós temos o governador esse ano e, fora isso, os cargos ali de senadores, são 2, escolher 2 senadores esse ano, deputados federais e estaduais. Com certeza. Isso é uma reclamação de quem são os candidatos nessas eleições do Legislativo, é que o eleitor normalmente só presta atenção no Executivo, nesse caso aqui, presidente e governador. Agora, é importante lembrar que quem faz as leis, a gente reclama, a vida está difícil, a lei é ruim, a lei da ficha limpa, as regras eleitorais são ruins, o direito do consumidor é ruim, ou sei lá o quê. Quem faz as leis? São os nossos deputados, se a gente falar em normas federais, os deputados federais e os senadores. Então,
No caso do Estado, os deputados estaduais, é muito importante quem nós vamos escolher, sim, porque o presidente vai governar, o governador vai governar, mas com base nas normas que são feitas por esses legisladores. Então, é importante escolher bons legisladores comprometidos com o futuro do Brasil, com o progresso do Brasil, com plataformas, né, de alterações e de mudanças importantes. Por exemplo, eu ouvi um dos candidatos falar, e esse é o assunto do nosso programa hoje, numa reforma política de verdade, né, professora? Talvez um voto distrital, talvez... De repente, um modelo diferente de financiamento que não seja só público ou 90% público. Então, esses legisladores que assumirem esse compromisso merecem atenção. Falar legisladores de assumir o compromisso, aproveitar e pedir a opinião de você também sobre esse assunto da Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, não é? Todos aí, deputados estaduais em corrida eleitoral, muitos em busca aí da reeleição. Então, eles decidiram o quê? São 2 sessões por semana, passaram para uma sessão só, não é? Que tal isso? Será que uma boa decisão aí do eleitor não seria também olhar para essa... esse tipo de decisão, professor? Não, olhar para esse tipo de decisão e olhar para o funcionamento da casa. Né? As assembleias estaduais, elas são quase relegadas, assim, a gente quase nem sabe o que eles fazem no dia a dia. Acho que ninguém nem se percebeu se eles trabalhavam tinham 2 sessões, passaram a ter uma, e aí a pergunta é: ok? E mudou alguma coisa? Porque realmente se conhece pouco o trabalho das assembleias estaduais. Não só de São Paulo, acho que a de São Paulo é bastante ativa, inclusive, mas em outros estados é muito pouco ativa. Porque a gente concentra muito nos candidatos majoritários, que é o presidente, o governador, e olha pouco para o legislativo. E a qualidade desses candidatos também é uma questão importante. Os partidos lançam muitos candidatos para conseguir preencher as vagas, mas a qualidade nem sempre é realmente pessoas que saibam o que elas vão fazer. A gente tem uma experiência de depois fazer entrevista com deputados eleitos e eles saberem pouco qual que é o funcionamento da própria casa, deles. O que é o trabalho, o que eles vão fazer. Então, acho que isso é algo importante também para o eleitor se perguntar o que faz um deputado estadual, o que exatamente faz um deputado federal. E não dá para dizer hoje que o eleitor não tem ferramentas de busca, de pesquisa. A essa informação, a televisão faz isso, faz esse papel, o rádio faz esse papel e hoje a internet também. Você tem informação de qualquer um na internet. Vamos olhar se o nosso senador compareceu em todas as sessões, se o nosso deputado federal, quantos projetos de lei ele propôs e aprovou. Vamos saber se ele é um deputado ativo, se é um deputado atuante. Estamos chegando ao final, antes do recadinho aí final para o eleitor, vou ler aqui alguns comentários. O Emerson Tirabassi diz: os candidatos têm que conhecer mais a realidade para mudá-la, sem demagogia. A Eliane Ferreira, ela fala: é certo que votar em branco é jogar fora seu direito. Sendo assim, do meu ponto de vista, escolho o menos pior, ela diz assim. E o Ednei de Souza: é preciso exercer o direito ao voto, mas com a responsabilidade de não ser enganado também por pesquisas, é a opinião dele. Recadinho final, rapidamente, professor. Olha, eu acho que vai ser uma eleição com muitos altos e baixos e que o eleitor tem que estar atento aí para acompanhar durante esse processo para melhor escolha. Recadinho final, vamos trabalhar para fazer uma eleição exitosa, com sucesso, escolher o melhor ou menos pior, mas respeitando a ideia do outro também. Todos nós somos brasileiros, a democracia é grande, a gente tem que respeitar o outro. E torcer e trabalhar e fazer o melhor possível para que os nossos candidatos eleitos sejam os melhores. Muito bem, agradeço a participação de vocês aqui hoje, até uma próxima oportunidade. Eu também preciso dar o meu recadinho final, que hoje é o dia do filósofo e o Jornal da Cultura reuniu na bancada. Conseguiu reunir na bancada 2 grandes nomes da filosofia do Brasil, Leandro Carnal e Mário Sérgio Cortella. Então, hoje no Jornal da Cultura, às 9h15 da noite, não perca. E nós voltamos amanhã. Obrigada pela sua companhia. Até lá.